Parte 2. Então, aqui vem falando da vida nas cidades. Aqui no início do texto da página 238, vem falando sobre a população, né? Como que se deu os movimentos? A gente viu a paisagem das crianças sentadas olhando na janela, uma paisagem rural e uma paisagem urbana. E nós falamos a respeito do que é, né, cada uma, né, de como cada uma vive, né, na aula passada. Aqui no início do texto, ele traz uma abordagem, inclusive, olha, eu vou botar bem pertinho para vocês verem bem, tá? Ó, tá vendo, ó? Um grupo de pessoas sentada, tá vendo, numa praça de alimentação. Aqui um trânsito bem intenso com engarrafamento. E aqui, ó, como se fosse um condomínio, não é verdade? E aí aqui vem trazendo no texto um movimento que aconteceu e o porquê que esse movimento aconteceu. E a gente faz sempre a introdução para bater o papo, né? A gente fazer aquela troca, né? Eu falando para vocês e vocês aí com a leitura para poder acompanhar. Hoje a população brasileira é, na sua maioria, urbana. Isso quer dizer que mais pessoas vivem aonde? Nas cidades, certo? Então vamos lá? E nas grandes cidades é que moram a maioria das pessoas. Muitas delas vieram da zona, o quê? Rural. Muitas delas vieram da zona rural. Por que será que elas vieram da zona rural? Hein? Principalmente da região do Nordeste. E foi por quê? Por que aconteceu? Lembra que a gente está falando sobre os fenômenos, sobre um monte de assuntos respectivos aos impactos da natureza, dos movimentos da mudança de paisagem, de tantas coisas que a gente tem trabalhado nos textos também de geografia? E lembra que a tia sempre falou que as disciplinas elas estão interligadas porque elas se falam por quê? Porque não adianta a gente conhecer a geografia do nosso país, que é a região territorial, sem a gente conhecer a realidade da história do quê? De todo o território. Então, aconteceu uma situação, principalmente desse povo que veio da região do Nordeste, para que eles fizeram uma emigração, que é outra palavra, não é imigração e nem é imigrante, é emigração. Eles fizeram uma emigração, que significa, né, pessoas que saem de um lugar e vai para o outro. Tem o mesmo significado de imigração. E aí aconteceu que eles saíram das áreas que eles moravam e foram para muitas outras áreas, né? Vieram para a região sudeste, principalmente para a região sudeste. Por quê? Por que será? Olhem para o mapa. Olhem aqui para o lápis que a tia vai apontar, ó. Se a região, olha, lá para cima, ó. Se essa região, ó, presta atenção aqui. Ó, meu lápis. Se essa região aqui é região nordeste, ó, essa daqui, ó, um pouquinho mais abaixo, ó, aqui, tá vendo? É que hoje eu tô com lápis de outra cor, quase não dá pra ver. Ó, assim acho que dá pra ver melhor. Se aqui, mais um pouquinho pra cima é região nordeste e aqui é região sudeste, ó, descendo aqui, essa região é a região sudeste, automaticamente o que eles fizeram? Eles migraram daqui para cá. Então a maioria fez uma emigração da região nordeste mais para a região sudeste, mas eles se espalharam e tem um significado para isso ter acontecido. E aí tem um nome que deu para esse acontecimento, que é o chamado êxodo rural,
tá? Qual o significado da palavra êxodo? Vou deixar vocês pesquisarem, tá? Quando for na correção, a tia vai falar para vocês. Porque é muito simples, mas aí vale a curiosidade de vocês pesquisarem aí no dicionário de vocês ou lá no Google o significado da palavra êxodo. A gente já ouviu bastante essa palavra, não é verdade? Às vezes não é só na escola, não é só no nosso convívio familiar, mas às vezes em outros lugares também se fala muito sobre essa palavra êxodo. Então, houve essa situação que aconteceu, que foi o êxodo rural. E o que foi esse movimento? Esse movimento se deu a partir do quê? Houve um período do Nordeste, hoje eles estão vivendo o sentido ao contrário. Por quê? Porque a gente sabe que tem todos aqueles impactos da natureza, né? Que são os fenômenos da natureza e muitos que são causados por nós mesmos, não é verdade? Então, houve muita seca na região Nordeste, muita seca. E por causa dessa falta de água, de chuva, os rios foram secando, as águas para beber foram secando, as plantações foram secando, os gados e os animais foram morrendo e as pessoas precisavam sair dessas regiões e irem para outras regiões para quê? Para buscarem o quê, crianças? Vamos lá. Buscarem o quê? Melhores condições de vida. Então, elas vinham para as cidades urbanas, saíam dessas zonas rurais e acontecia esse êxodo rural, que era o movimento dessas pessoas saindo das suas zonas rurais, indo para as cidades. Algumas foram para as cidades do próprio Nordeste e outras foram para as outras cidades espalhadas pelo Brasil. Mas a grande maioria veio para a região que? Sudeste, que é Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Lembra que a tia falou? Então, e aí vieram para essas regiões e também para as regiões urbanas do Nordeste também, que o Nordeste é muito grande. E por ser muito grande, tem muitas regiões rurais. E eles saíram das zonas urbanas, por ser muito grande, tem muitas regiões o quê? Urbanas. E eles saíram das regiões rurais para buscar emprego e moradia, alimentação, para cuidar das suas famílias, das suas vidas, porque lá onde eles viviam não tinham condições de viver, não tinha condições de morar. Por causa principalmente da seca. Esse foi um dos fenômenos muito importantes durante muitos anos no Nordeste. Hoje a gente tem visto o Nordeste florescer, tem caído muita chuva por lá. E aí, quando a gente vê reportagens, né, de pessoas falando que estão plantando, que estão colhendo, que pessoas que viviam aqui, que estão voltando para lá, a gente fica muito feliz. Porque a gente sabe que essas pessoas sentem saudades, não é verdade? Então, aqui de olho no local, depois desse texto que a gente resumiu, mas eu tenho certeza que vocês vão ler, tem aqui, ó, marque com um X características de uma cidade. Aí tem aqui, ó, tem muitos prédios, tem poucos prédios, tem ruas com muito movimento de veículos, tem ruas com pouco movimento de veículos, então vocês vão marcar as que correspondem às características de uma cidade, tá bom? Na página 239, tem uma coisa aqui muito interessante, olha aqui, ó. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui foi uma carta que foi escrita. Olha só. Cada família tem sua própria rotina, não é verdade? Leia o texto que descreve a rotina de Glória, uma criança de 9 anos que mora na cidade de São Paulo. Tem uma coisa aqui, umas coisas muito interessantes que a Glória relata nessa carta. E aí tem 3 perguntas, tá? Número 1, cite 3 atividades que a Glória realiza.
Número 2, por que a mãe da Glória precisa sair muito cedo de casa? E número 3, o bairro em que a família da Glória mora. Qual o bairro que ela se localiza, tá bom? Então, assim, a gente vai agora gravar bem brevemente o vídeo da página 240 e 241 e 42 para a gente dar uma fechada no nosso capítulo 2 para iniciarmos na próxima aula o nosso capítulo 3. Então, essa aula nós vamos ter 3 partes. Por quê? Porque a primeira a gente deu uma relembrada, a segunda a gente fez uma introdução e a terceira a gente vai fechar o nosso capítulo 2, tá bom? Até daqui a pouquinho na parte 3, tá?